que o uniforme fez saudades do... É que é o segundo uniforme, eu sei, tudo mais. Barcelona tem uniformes lindos Nossa. nas últimas temporadas, né? Mas- O Soler tem o branco da temporada passada. Eu tenho aquele primeiro que lançaram da Spotify, né? Com o logo do Sim. Spotify. O primeiro desse ano também, que é uma releitura, É bem da né? hora. Daquele dos tempos de Rivaldo. O terceiro Muito desse ano bonito. tá feio também, que é um verde claro, né? Normalmente o terceiro do Barcelona é um horror. Mas esse segundinho aí, Feio. esquisitinho. feio. Bom, vamos então às informações do Corinthians. É claro que a gente tá de olho em tudo que acontece lá no Parque São Jorge, tá de olho nessa movimentação do Clube Alvinegro, que teve o processo lá de impeachment postergado, pelo menos o processo de votação, né, que era para acontecer ontem. Foram 5 horas de sessão no Conselho Deliberativo e os caras não conseguiram chegar a uma conclusão. Os caras não conseguiram traçar uma possibilidade de votação. Por falar em traçar, eu vou traçar uma linha do tempo aqui para vocês de como aconteceu, da minha visão enquanto repórter ontem lá no Parque São Jorge. Eu cheguei por volta de 4 horas da tarde, 3h30, 4 horas da tarde. Eu já fiz algumas entradas por lá, a movimentação começa muito tranquila lá na sede social do clube e tudo mais. Os conselheiros chegaram cedo, é verdade também. A votação estava prevista para começar às 7 horas da noite, o início seria às 6. E aí atenção, porque seria uma votação prevista para acontecer em 3, 4 horas no máximo. Porque seria assim, a previsão era o início 6 horas, iam apresentar o requerimento ali e tudo mais, iam votar o que eles acabam colocando como uma etapa para você dar prosseguimento ao processo de impeachment, né? E essa votação seria muito simples, essa votação inicial seria muito simples. O que quis fazer o presidente do conselho, o Romeu Thuma Júnior? Para votar o prosseguimento do processo de impeachment, você não precisava fazer uma votação por cédula, não precisava desse trâmite todo, que é demorado, é chato. O que você faz? Fica de pé, eu vou perguntar para vocês, ô Soler, ô Paulo do Vale, vocês são a favor do processo de impeachment, da maneira que eu li aqui, de todo o requerimento? Quem for contra, levanta. Quem for a favor, fica sentado. 20 pessoas levantaram. Aí, os conselheiros de situação disseram, não é possível. A gente tem conselheiros que não conseguem levantar, que tem a dificuldade de mobilidade, não sei o quê. Foram conselheiros da situação? Da situação. Tá, entendi. Pra tentar, então faz sentido. Isso, para tentar impedir, né, a votação e fazer algo mais justo. E aí, na visão deles. E aí o Romeu Thuma Júnior fala, pô, mas esse é só um primeiro processo do regimento e tudo mais, e nisso, óbvio que não com essa calma toda que eu tô falando, mas aí inicia-se a confusão. Bate-boca, gritaria, o Augusto Melo enfiando o dedo na cara do Romeu Thuma Júnior, o Romeu Thuma Júnior enfiando o dedo na cara do Augusto Melo, os dois se ofendendo, e aí o Rubão aparece no meio do caminho, o sobrinho do Augusto Melo aparece no meio do caminho, o vice Armando Mendonça também aparece no meio da treta. E aí tudo isso, no meio dessa discussão toda, o Romeu Thuma Júnior fala, gente, peraí, eu vou fazer o seguinte, vou suspender a sessão por 15 minutos e a gente vai fazer a votação por cédula. E aí faltou cédula para votação, eles tiveram que repor depois de um tempo. No meio também discussões, do lado de fora, apoiadores do Augusto Melo fazendo ofensas ao Romeu Thuma Júnior num local que eles não poderiam estar, a polícia tendo de intervir. E aí, depois de 2, 3 horas, eu lá do lado de fora do ginásio, estava ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, alguns conselheiros saíam. E um detalhe, viu? Eles estavam chamando o ginásio de sauna. Chamando o ginásio de sauna. Porque era um calor absurdo. Absurdo. E aí, a gente sabe que nesses momentos de votação, os conselheiros de situação usam de todas as armas para tentar ganhar voto, e é uma estratégia. E ela ainda está dentro das 4 linhas, né? Como gostam de falar na política brasileira. Ela está dentro das 4 linhas, que é uma estratégia de retardar um pouco a votação. Entender que você tem ali conselheiros com 70, 80 anos que podem passar mal dentro de uma sauna num calor gigantesco. E como há os vitalícios, que geralmente são conselheiros mais velhos, e essa ala está contra o Augusto Melo,
Os conselheiros de situação falaram, pô, vamos tentar cansar um pouco os caras também. Os conselheiros mais antigos, mais velhos no clube, eles vão talvez cansar e precisar ir embora. E a gente vai angariando o voto pra gente. Essa foi uma estratégia. Por outro lado, a situação alega, são várias versões. E a situação alega que fala, não, a gente já tinha os votos possíveis, não tinha nenhum problema, não teria por que fazer isso. Mas a gente sabe que estratégia política isso acontece. Até aí tudo bem, aí inicia-se o processo de votação. E um calor gigantesco dentro do ginásio. Alguns conselheiros tiveram de sair para tomar uma água e tudo mais, e foram alguns ofendidos, e entre eles o Sérgio Janiquian, que era diretor de futebol do Corinthians, que foi empurrado ali por alguns apoiadores do Augusto Melo, e o segurança dele levou um soco na cara. Estava bem em frente a tudo isso. E o pior de tudo, a polícia não removeu os agressores, não tirou os agressores, a polícia não moveu um dedo para afastar. Tinha polícia militar dentro do Conselho Deliberativo. Para começo de conversa não tinha nem que ter polícia. Polícia militar tem que estar na rua, né, pegando bandido, né? Sim. Para começo de conversa, né? Foram mais de 200 não numa agentes. questão de... Porque assim, extrapola qualquer coisa você precisar mover um batalhão da polícia que devia estar na rua combatendo o crime por uma eleição política de um clube, né? O absurdo já começa aí, né? Eu não tô falando que não tinha que ter... Eu tô falando que o absurdo é justamente você usar a segurança pública para isso, né? Não, para um momento em que a gente poderia ver agentes de segurança que são importantes para a segurança pública sendo usados para manter a segurança da população, mas não, eles estão mantendo a segurança ali de um chiqueiro ali de gente, de conselheiros e tudo mais. Então, o detalhe é, esses policiais militares acabaram nem até conversei com o comandante. Eu falei, comandante, depois eu falei, por que não foram alguns removidos ali? Algumas pessoas estavam causando confusão. Ele falou, não, que alguns são sócios, eu não posso impedir. Eu falei, mas os sócios estão impedidos de estarem aqui hoje, não é? Os sócios não poderiam estar no clube hoje, só os conselheiros, certo? Ele falou, não, sim, mas poderia causar mais confusão, enfim. Passado isso, o Romeu Thomas Jr. definiu que ia suspender a sessão e remarcá-la. A gente não tem uma nova data, a gente não tem um novo caminho. A gente vai até separar, se puder, a sonora do Augusto, até pra gente ouvir depois aqui. Eu deveria ter separado, infelizmente não consegui. Mas o Augusto Melo e o Romeu Thomas Jr. também falaram sobre essa possibilidade. Eu vou ser empichado do cargo por não ter pego isso. Mas, e a gente vai ouvir, mas o detalhe é, o Soler, o Corinthians vive essa situação... Não fica nervoso, vai com calma, a gente pega a sonora pra você, tá tudo tranquilo. Eu tô calminho. Quem não tava calmo, quem não estavam calmos eram os dirigentes. Eles realmente... E aí entram aquelas situações de fato você vê alguns dirigentes como o Rubão, o Romeu Thomas Jr., o Andrés, o Mário Gobi, em confusões, mas também tem gente que abaixa muito o nível. Teve um influenciadorzinho de rede social que divulgou contato de dirigente de futebol, de tipo, vai lá atacar, divulgou o contato da filha de dirigente. Bom que ele pode ser preso por causa disso. Exatamente. Bem inteligente da parte dele. E é isso que que o Rubão mesmo deve tomar como atitude pela frente, entrar com uma ação na justiça contra esse tal, entre aspas, influenciador. Então, a gente ainda não tem a data prevista. O Corinthians pode promover essa votação para a Neoquímica Arena, onde os conselheiros pelo menos terão ali um esquema de segurança com mais facilidade, um local que pode receber esses conselheiros. Como no estado de São Paulo é o túmulo da bola, essa reunião na Neoquímica Arena, então, torcida única, né? Só vai os representantes do Augusto, que é o político mandante na situação, né? Sim, torcida única, então, né? Sim, a torcida única, né? Nessa possibilidade. A polícia militar, se não conseguiu segurar os caras na fazendinha,
na Neoquímica Arena, então vai ter que pedir torcida única, né? É. Porque os caras... É o que você acabou de relatar, né? Teve agressão e os caras só ficaram olhando, né? Então, às vezes dá uma Exatamente. preguiça, né? Exercer a profissão, né? Exatamente, acho que dá trabalho, né? Mas, vamos ouvir então, Soler, os personagens aí que protagonizaram toda essa polêmica ontem no Parque São Jorge. Vamos começar pelo Augusto Melo, que fez ataques a Romeu Tuma Júnior. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. A situação então foi adiada por uma outra data. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, por muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima Sim, com semana? certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. O Augusto Melo então chama o Romeu Tuma Júnior de ditador. E aí o presidente do Conselho Deliberativo respondeu ao presidente do Corinthians. Vamos acompanhar, meu caro Gustavo Soler. Lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. E só essa questão de advogado em causa própria, eles quando fizeram os recursos, tanto na vara do Tatuapé quanto no tribunal, eles erroneamente, ao invés de entrar com ação contra o presidente do conselho, eles entraram com ação contra mim. Então assim, eu precisava me defender e eu não tenho dinheiro para contratar um advogado. Então eu estou defendendo a mim de causa própria, porque eu estou defendendo, o Romeu Tuma Júnior está defendendo o presidente do Conselho do Corinthians. É só isso, eu acho que ele se equivocou em fazer essa acusação. Tá aí, o Romeu Tuma Júnior falando sobre essa situação e o Corinthians, mais uma vez, sangrando através dos seus conselheiros e dirigentes, Gustavo Soler e Paulo Duarte. Uma situação é que o Augusto, ele teve uma vitória ontem a partir do momento que ele consegue ali, através do rito determinado, mudar e transformar aquilo numa primeira votação, né? Porque assim, pelo que eu entendi que você estava falando, Ramiro, Sim. Essa primeira votação, ela era só uma questão de podemos seguir dessa forma. Isso, é a admissibilidade que eles estavam Isso. chamando. Ele, de alguma forma, consegue transformar isso num primeiro pedido para continuar e aí conseguir postergar, né? Porque essa primeira votação era essa situação que você trouxe de, bom, podemos seguir, quem quer levanta, quem não quer fica sentado, é tipo isso. E aí é um detalhe, né? Porque pro Augusto foi importante esse processo para ele ter um termômetro de quem tá contra e quem tá a favor dele. Então, na próxima reunião do Conselho Deliberativo, para analisar esse caso, eles podem levar novos conselheiros que não estavam. Tinham pelo menos 50 conselheiros que não participaram dessa reunião. Sim. E, claro, podem ter contra o Augusto que não foram, muito provavelmente. Mas só mostra que o Augusto agora tem mais tempo para se articular e ir atrás desses conselheiros que não votaram ou que votaram contra ele. Porque essa primeira votaçãozinha aí ela era rápida, justamente para seguir o rito. Ela não precisava nem necessariamente no estatuto acontecer. O Romeu Tuma Júnior escolheu, ele tinha várias formas de fazer essa votação.
poderia fazer de mão levantada, poderia... E ele optou por fazer isso para ter uma certa legitimidade e tal no processo e levantava-se quem era a favor, aliás, quem era contra a forma que isso estava acontecendo. E aí os caras da situação falando, pô, mas aí vocês vão medir, fazer o termômetro de quem é a favor e contra só por quem levanta, é injusto, teve gente que não ouviu, teve gente que não consegue levantar, não tem isso. Agora, dentro disso você falou que poderia ser até de uma outra forma mais simples ou que nem precisaria acontecer. Por que o Augusto chama o Tuma de ditador? Porque eles acham que não há motivo para esse processo de impeachment, essa votação acontecer agora, ainda mais porque o inquérito não está encerrado na Polícia Civil de São Paulo. Tá, só por isso, mas porque E também porque até o Roberto Cury, não me lembro se é Ricardo Roberto Cury, que é o advogado do Augusto, deu entrevista pra gente. Ele disse que na visão do Augusto, na visão deles, o Augusto não teve direito de defesa. Tá. Só que o Augusto apresentou a defesa dele no Conselho de Ética e também ele foi convocado para falar no Conselho, mas ele não foi. Não foi para essa comissão de ética. Entendi. Porque assim, pela forma como foi tudo foi conduzido ontem, uma brecha aí pro Augusto tentar mudar, porque dependendo do que acontecesse ontem, ele já estava afastado, né? A votação poderia ser justamente já para um primeiro afastamento. E poderia ser muito pior até a reação das pessoas, dependendo do que acontecesse ontem. Então, de alguma forma, eles conseguiram manobrar, como você disse ali, dentro das 4 linhas, eu acho que faz parte, você joga com as armas que você tem, para dar uma sobrevida e mudar um pouco esse cenário, né? Nesse ponto, na minha visão, vendo de fora, eu não acompanho os bastidores do Corinthians, o Tuma agiu de uma forma até neutra, nesse sentido. Sim. Né? Ele poderia tentar forçar uma barra ontem de fazer acontecer a votação e poderia acontecer um monte de coisa, poderia acontecer uma tragédia lá, por exemplo. De alguma forma eu acho que ele acaba beneficiando, mas não no sentido de beneficiar de uma forma proposital, mas como deve agir. Eu não tô aqui querendo, posso estar por fora, mas assim, agindo como um verdadeiro presidente de um conselho. Acho que o principal questionamento contra o Tuma... Porque já que tá acontecendo, tem que acontecer. Sim. Né? Sim. A impressão que eu tive é que, assim, o Tuma não... Na noite de ontem, ele não fez realmente nada além do trabalho dele enquanto presidente do Conselho Deliberativo. O que a gente questiona, talvez, é a velocidade em que ele tá levando esse processo, o timing dele, que em dezembro foi um timing completamente errado. O Corinthians, concordo. Terminando o Campeonato Brasileiro e tudo mais, era melhor esperar o Campeonato Brasileiro terminar. E aí também no momento em que não há a finalização das investigações. Esse é o questionamento. Mas na condução ontem, durante a votação, a impressão que a gente tem é que a condução dele na votação foi correta. Foi correta sem nenhum tipo de problema. Era essa questão que eu queria entender. Obviamente que o Augusto vem nesses últimos tempos alimentando essa questão, mas eu queria saber se é algo específico de ontem, porque ontem me pareceu muito mais favorável ao Augusto, e não por uma questão de jogo jogado, mas por uma questão de que eles souberam ali, numa brecha, a gente consegue manobrar aqui para que isso não aconteça hoje. De alguma forma, foi uma decisão natural de não acontecer, dado essa perspicácia, talvez, de hoje a gente consegue fazer uma votação da votação. Sim. E dentro disso, eles ganham tempo. Numa dessas, você pode ter a conclusão de um inquérito, você pode ter uma mudança de ânimo, enfim. Até porque, assim, PDV, é importante você levantar isso, porque a condução dele, enquanto presidente do Conselho Deliberativo ontem, foi ok. O que as pessoas talvez questionem é o fato do Romeu Tuma Júnior, enfim, levantar à tona isso agora, o timing errado. Mas eu vou até constatar um fato para quem nos acompanha. O Romeu Tuma Júnior
foi um dos caras que ajudaram a eleger o Augusto Melo. É importante lembrar que o Tuma, ele fez parte da União dos Vitalícios e foi um dos caras que ajudaram na campanha do Augusto. Então até o ano passado, até meio do ano passado, o Tuma estava se reunindo com o Augusto numa arena de futevôlei na Zona Leste de São Paulo. Estavam juntos, reunidos no aniversário da filha de não sei quem. O mesmo acontece com o Rubão. O Rubão era o braço direito do Augusto na campanha. Era um cara que estava do lado dele. E também o Romeu Tuma e o Rubão também tiveram rusgas no ano passado, soltando nota um contra o outro, fazendo ofensas um contra o outro. Hoje eles já reataram. Pra vocês verem como a política é muito... A política do Corinthians, do clube, é muito parecida com a política convencional brasileira. Uma hora eles estão de um lado, uma hora eles estão do outro, uma hora o Augusto está de um lado, outra hora ele está do outro, o Tuma a mesma coisa, o Rubão também. Não muda muita coisa. E agora a gente aguarda para ver o que vai acontecer nesse processo de impeachment que corre também no Parque São Jorge, no Conselho Deliberativo. E só para nossa audiência rotativa dos donos da bola, quando deve ser a votação na Neoquímica Arena? Não há data definida e nem prevista. O inquérito deve terminar agora em fim de fevereiro. No fim de fevereiro. E o detalhe no fim de fevereiro, esse inquérito ele vai ser finalizado por parte da Polícia Civil e o Conselho Deliberativo deve retomar já no fim de fevereiro essa votação. Mas a gente está de olho no que acontece porque o Corinthians precisa de uma definição, isso impacta dentro de campo, querendo ou não, isso impacta dentro de campo. Pagou o salário ou não? Os salários não foram pagos ainda. Rapaz, que coisa, isso depõe muito contra, né? Depõe muito contra. Claro Sim. que é uma questão diferente o que está sendo debatido e discutido com relação ao impeachment, mas tem a ver com gestão, má gestão, enfim. Mas é uma situação complicada, realmente. Mas o Augusto, primeiro a liminar, né? Aquela liminar. Agora essa manobra, de alguma forma, perspicaz dessa votação da votação. O Augusto vai ganhando sobrevida, né? Vai ganhando sobrevida. Assim, vendo de um pouco mais distante. Além de sobrevida, aí eu pergunto pro Ramiro, que acompanha o dia a dia do Corinthians, ele vai ganhando moral com aqueles que, caso ele seja afastado pelo Conselho Deliberativo, ele vai ganhando moral com os associados que têm o poder de voto para impedirem o impeachment? Eu acho que sim, porque o Augusto, assim, para vocês verem como a política convencional é muito parecida com a política de clube. O Augusto sempre pregou ser o novo e tudo mais, ser a nova política, o novo cara. Mas ele também estava no clube, tá no clube, ele mesmo fala, há 40 anos. E nesses 40 anos, ele fez sempre boas relações com o pessoal da botia, da piscina, do futebol de areia. E eles são sócios também. Ele tem uma boa relação com os sócios. Então é difícil a gente prever o que vai acontecer na Assembleia Geral dos Sócios, mas ele pode ter angariado alguns votos a favor nesse meio tempo. Feeling, assim. Eu acho difícil que o Augusto, não acho impossível, mas acho difícil que o Augusto talvez consiga se livrar dessa primeira votação. Já na segunda eu não consigo cravar de maneira alguma o que os sócios vão definir. Eu seria leviano aqui de tentar fazer qualquer tipo de palpite, porque é difícil. São 20 mil sócios, se eu não me engano, hoje, mais de 20 mil sócios. E a gente não sabe como esses sócios estão dispostos a votar, ou se estão dispostos, quantos deles estão dispostos a votar também pelo processo de impeachment contra o Augusto Melo. Pra gente fechar, antes do primeiro intervalo aqui nos Donos da Bola, já temos 33 minutos de programa, mas amanhã o Corinthians vai pro campo. Tem isso ainda? O Coringão amanhã. Esqueci, verdade, o Corinthians vai jogar bola ainda. Tem futebol. O Corinthians é time de futebol, né? O Corinthians vai a campo amanhã. Tem transmissão com Ulisses Costa, Leandro Quesada e você mais uma vez
estará acompanhando tudo do Corinthians e provavelmente o Augusto Melo vai falar na Zona Mista. Sim. Mas a turma quer saber também da bola rolando. O que podemos esperar neste duelo corintiano amanhã, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena? Vamos lá, Soler, é um Corinthians que já vai retomando força total, né? Possivelmente com a volta de alguns jogadores. O Hugo Souza tá de olho já nesse duelo contra o Água Santa, que acontece na Neoquímica Arena, 7h30 da noite. O Hugo Souza já deve ir a campo. O Hugo Souza deve ir a campo contra o Água Santa, porque o Hugo Souza estava tratando uma amidalite. Estava com uma amidalite. O goleiro agora fica à disposição do técnico Ramon Dias. Fora os outros jogadores que também vão aparecer entre os titulares, jogadores que não estavam sendo utilizados pelo técnico Ramon Dias nessas rodadas iniciais e já podem aparecer. A zaga ainda segue sendo um problema sério no Corinthians, né? O Kaká realmente tem dificuldades para dar conta do recado nesse setor defensivo. O Corinthians ainda não foi atrás de reforços, os salários estão atrasados sim ainda no clube. Os salários que deveriam pelo menos ter sido pagos há quase 2 semanas não foram pagos até agora. Isso pode ser sim um problema para os jogadores, enfim. Mas o Corinthians deve mandar a campo uma equipe titular. Até passando, é difícil, o Corinthians vai fazer ainda mais está terminando de fazer mais uma atividade para a gente prever uma provável escalação. Mas Hugo Souza no gol, lateral direita com o Mateuzinho, a dupla de zaga André Ramalho e o Gustavo Henrique, já pode voltar a opção do técnico Ramon Dias. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu, o meio de campo de José Martínez, com o Alex Santana. Mais à frente, o Corinthians deve mandar o Carilho e o Coronado. O Garro ainda fica de fora. Ainda não sabemos se o Memphis Depay vai ser titular, mas por enquanto o Romero e Yuri Alberto. Devemos ter novidade em breve sobre essa situação. Mais alguma coisa? Não, chega. Não aguento mais falar de Corinthians. Quer ir descansar? Não, quero ficar aqui. Me avisa amanhã da live pra eu poder te mandar um superchat, tá? Você vai mandar um superchat? Vou mandar um superchat que senhor... Quer dizer, vou esperar sair aquele documento. Porque vai que cai e não adiantou de nada. Eu né? quase comprei o Paulo do Vale esses dias, mas não deu certo.